Lipedema. Hoje nós vamos falar sobre essa condição que afeta milhões de mulheres pelo mundo. A gente estima que cerca de 11% das mulheres sofrem com lipedema, que nada mais é do que uma doença própria, muitas vezes confundida com outras, como a obesidade, mas que vai causar uma limitação na vida da pessoa, uma limitação na vida dessa mulher. Então, fique comigo e vamos até o final deste vídeo, onde você vai aprender tudo. O que é o lipedema, por que ele acontece, como saber se o que você tem é lipedema ou não, e as diretrizes do tratamento do lipedema. Meu nome é Gabriel Cunha, eu sou cardiologista e médico do esporte e atuo na área de reposição hormonal e emagrecimento. E hoje nós vamos falar sobre o lipedema. Muito bem, o lipedema é uma condição crônica e há pouco tempo, em 2022, ele foi finalmente reconhecido como uma doença, entrando para o CID, que é aquela classificação internacional das doenças. Por muito tempo, as mulheres que tinham esta condição referiam certas alterações para os médicos e isso muitas vezes era ignorado ou tido como uma variação do que seria o normal, e aquela pessoa estaria inventando, estaria se queixando à toa de um problema que não existia. Hoje nós sabemos que existe. O lipedema é diferente da obesidade e de uma outra condição chamada de linfedema. O lipedema é o acúmulo anormal de uma gordura inflamada, de qualidade ruim, e que vai ter preferência por certas áreas do corpo. Ele acomete praticamente só mulheres. Sim, ele existe em homens sim, mas é muito menos prevalente, muito mais em mulheres, o que sugere pra gente que existe uma base relacionada também a aspectos hormonais. Essa gordura, ela vai se localizar em algumas áreas específicas, particularmente nas pernas, coxas, ou seja, membro inferior, o culote, a região ali do glúteo, tá? E na região aqui do braço também. E ela vai poupar as mãos e os pés. É uma gordura que ao toque dói. Os vasos sanguíneos dessas mulheres são mais frágeis, então elas vão queixar muitas vezes de que só de fazer uma massagem local, passar a mão ali naquele braço, ficam hematomas, ficam roxos. E existe um aspecto muito característico, que é como se o aspecto da coxa e da perna, que existe um afilamento, ele ficasse quase como uma coisa só. Claro, o lipedema não começa assim. Ele tem graus, né? Que vão variar desde o muito leve, mas que com um olhar atento já dá pra ver que alguma coisa é diferente. O joelho da mulher já não tem uma forma tão característica. Talvez naquela região de transição do tornozelo, dá pra ver que aquilo é um pouco mais grosso do que deveria ser. E, principalmente os sintomas, a dor, a palpação, os nódulos, a gordura do lipedema, ela é nodular. Então, quando nós passamos a mão, dá pra sentir esses nódulos. Dor, palpação de nódulos, fragilidade capilar e um aspecto clínico característico. Esse é o diagnóstico do lipedema. Uma curiosidade, mas que vai influenciar muito no tratamento e na prevenção da piora do lipedema. Temos que entender o seguinte, gente. O lipedema é um quadro que não tem cura, mas nós podemos mitigar, reduzir muito os efeitos danosos dele na vida da mulher. O tratamento, ele é complexo, mas ele vai começar no primeiro ponto, que é a prevenção de quadros de piora do lipedema. De uma forma bem interessante, existem 3 fases da vida da mulher em que o lipedema vai piorar. Então veja, ela já tem aquilo desde que ela é criança, muitas vezes dá pra ver. No momento da puberdade, onde nós temos um desbalanço hormonal, o lipedema piora. Então o formato diferente daquela gordura na perna, na panturrilha, ele é visto com uma frequência maior. Passado esse período, existe uma estabilização e aí na gravidez ele vai piorar também. O que é interessante é que na realidade, o processo da gravidez, a gestação por si só, existe um aumento de um hormônio chamado progesterona. E a progesterona melhora o lipedema, certo? Então não, a gestação ela não piora, ela melhora o lipedema. Contudo, o efeito pós-gestacional, o aumento do parto, pós-gestação, onde existe uma mudança abrupta dos hormônios com a perda dessa progesterona, o retorno do ciclo mais normal da mulher, esse lipedema piora substancialmente. Então, elas têm um problema muito grande com o corpo, porque o lipedema é estigmatizante. Durante a gestação, ela sente que houve uma melhora, mas aí depois da gestação é a piora catastrófica dele. E a terceira fase, você já deve imaginar qual que é, a menopausa. A mesma lógica da puberdade. Naquele momento ali, o balanço hormonal faz com que o lipedema piore. Então, se nós entendemos que isso pode acontecer, se eu previno mudanças muito abruptas, se eu trabalho outros aspectos da inflamação, eu posso evitar uma grande piora do lipedema nesses períodos da vida. Outro aspecto muito interessante do lipedema é que a gente ainda vai precisar, sim, de mais estudos sobre isso. Mas o que a gente vê é que existe uma desproporção
da massa muscular para a gordura. É uma gordura diferente. Lembrem sempre disso, uma gordura inflamada, de pior qualidade, pior do que a gordura do obeso. É a gordura do lipedema. E essa gordura, ela entremeia, ela entra dentro do músculo. Então, essas mulheres vão relatar que vão para academia, que fazem exercício, que se esforçam e não veem progressão. Vamos botar assim, de ganho de força, de ganho de massa muscular e da modelagem. Ela fala, poxa, quero ganhar perna e não ganha. Malha, 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 malha e não ganha. Por quê? Porque aquela gordura está infiltrada dentro do músculo dela. Então são mulheres que tendem a sarcopenia, que é outra doença grave ao longo da vida. No início, nem tanto. Mas ao longo do tempo, essa doença tem um peso no indivíduo muito grande, porque impede o ganho de massa muscular, tornando a pessoa frágil. Já tem uma gordura inflamada, uma qualidade de vida pior e é difícil de ganhar a massa muscular. Então, não. Essas mulheres não inventam isso. Elas realmente se esforçam. A grande, imensa maioria delas se esforça pra caramba, faz controle alimentar, faz dieta, vai pra academia e não consegue ver um resultado legal. Muito bem. Então, eu falei pra vocês mais cedo que o lipedema, ele é diferente de linfedema e de obesidade, certo? Sim, claro. Muitas vezes, essas três condições vão vir em conjunto. É comum, sim, a mulher que tem lipedema ter obesidade junto. Não é exclusivo. Ela pode ter. E o lipedema, ao longo do tempo, e a própria obesidade fazem uma dificuldade no retorno venoso do nosso sangue. Na verdade, para ser bem preciso, linfático. É uma parte do líquido que fica nas nossas pernas. Esse inchaço faz aquela perna que lembra a perna de um elefante, né? Em graus muito grandes. Isso é o linfedema. Eles podem vir juntos em fases mais graves da doença. Mas muitas vezes, a mulher olha e fala, pô, eu tô inchada. Só isso. E na verdade não. Ela tem um problema muito mais complexo, às vezes, de tratar do que apenas um inchaço nas pernas, né? Nós podemos lançar mão de alguns exames como ultrassom, ressonância, para ajudar um pouquinho nessa diferenciação. Mas o diagnóstico do lipedema é clínico, ou seja, o médico vai conversar com você sobre essas coisas que a gente falou, fazer o exame físico, fazer a palpação da região, ver a dor, esses nódulos, e isso vai fechar um diagnóstico clínico de lipedema. E agora vamos para a parte que imagino que é o que todo mundo quer saber. Como que eu trato o lipedema? Bom, hoje em dia existem 3 pilares básicos, tá? Básicos para o tratamento do lipedema. O primeiro é reduzir ao máximo a inflamação. E isso vai ser feito muito pelo controle da dieta. A dieta do lipedema é uma dieta chata de fazer, porque ela é uma dieta anti-inflamatória. Ou seja, não é como aquela pessoa que precisa emagrecer, eu só preciso cortar calorias. Nesse caso, além de tudo, eu preciso mexer muito na qualidade do alimento. Nada de alimentos inflamatórios e um excesso de alimentos anti-inflamatórios. Tem que ser uma dieta muito rica, de muito boa qualidade. Eu não vou entrar aqui em todos os alimentos, mas dá para citar alguns, como por exemplo a curcumina, a vitamina C, o complexo B. Alimentos ricos nessas substâncias vão ajudar muito, além de um controle calórico, mas anti-inflamação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o exercício físico. Sempre lembrem disso. A lipedema não é apenas a gordura em excesso, mas a massa muscular reduzida. Então eu preciso forçar, entre aspas, um ganho de massa muscular. E isso vai ser mais difícil para a mulher com lipedema. Muitas vezes ela vai desistindo ao longo do tempo, vai falar pra gente assim, eu já fiz todas as dietas que você imaginar, eu já fiz todos os exercícios e nada funciona. Na verdade, eu preciso combinar algumas coisas para fazer com que a vida dela seja um pouco mais fácil e que dessa forma ela consiga alcançar o objetivo dela de controlar o lipedema. Outra medida seriam as meias de compressão. É interessante, né? É uma medida relativamente simples, mas que é um dos pilares do tratamento do lipedema. Por quê? Ele dói. Então, é aquela pessoa que fala pra você assim, olha, no final do dia, minhas pernas doem muito, eu coloco pra cima e não melhora tanto. Então, melhorar um pouco a circulação do membro inferior vai ajudar na sensação de dor, no peso que essa mulher vai carregando ali durante o dia, melhorando assim a qualidade de vida e facilitando com que ela consiga fazer outras coisas, como exercício físico. Uma coisa que é um pouco complicada é que muitas vezes, principalmente nos graus mais avançados de lipedema, o uso da meia é muito difícil. Por quê? Porque a perna não entra na meia e às vezes o aperto que a meia causa pode doer muito. Então é interessante conversar com o médico sobre que meia que você vai usar e como que você vai usar para conseguir, ao longo do tempo, ter um pouco mais dessa qualidade de vida. Bom, existem outros métodos também, né? Alguns métodos, como por exemplo os métodos cirúrgicos, tipo uma lipoaspiração no membro para tirar essa gordura patológica, hoje é tido como método de escolha, de eleição, né? Um dos melhores métodos. Ele é um pouco mais invasivo. E o que é interessante? O ideal é que a mulher não vá para este método se ela não fez esse resto antes. Controle de inflamação, dieta boa, microbiota boa, ou seja, controle das bactérias que vivem
vivem dentro do nosso intestino, bactérias de boa qualidade. Isso tudo tem que estar muito bem. Se mesmo assim o lipedema continua piorando, ou se já piorou e não consegue reverter, aí a lipoaspiração dessa gordura ela é bem indicada. Tá. E a parte hormonal que eu falei lá no início, existe algum tratamento nesse sentido? Olha, gente, hoje em dia não existem estudos muito bons, praticamente nenhum, sendo sincero, que vai trabalhar a parte hormonal de suplementos hormonais, reposições hormonais no lipedema. O que nós vemos é que muitas vezes, quando eu faço um ajuste hormonal e principalmente eu impeço a variação hormonal, eu ajudo muito essa mulher. Algumas substâncias, como por exemplo a gestrinona, que a gente às vezes vai usar por implante e tudo, ela vai ajudar nisso. Por quê? A gestrinona, de uma forma simples pra caramba, ela passa a régua nos hormônios, não deixa haver muita variação. E, por ser anabólica, ajuda no ganho de massa muscular, que para essas mulheres é difícil. Mas, existe um ditado que trabalha com a parte de reposição hormonal, sempre fala sobre a gestrinona. A mulher, para usar a gestrinona, ela precisa merecer a gestrinona, não só precisar dela. Ou seja, aqueles pré-requisitos que a gente conversou antes no vídeo, como ter uma dieta anti-inflamatória, estar fazendo exercício físico, controlando bem o seu estilo de vida, o estresse, isso tem que ser obedecido. A gestrinona vai ajudar demais nesses casos. Então, se você é uma dessas mulheres que tem esses sinais que a gente conversou e sofre com lipedema, ou conhece alguma mulher que passa por isso, mande esse vídeo para ela e principalmente escreva nos comentários o que você sente, porque eu quero saber isso de você. Se inscreva no canal, dê o like nos vídeos e me siga porque eu estou sempre falando sobre assuntos ligados ao bem-estar, à parte hormonal e ao emagrecimento. E até o próximo vídeo.